Faça uma excepcional noite. Ninguém responde. Por que ninguém respondeu? Alguém sabe por que não respondeu? Porque ninguém falou isso para você até hoje. Então não tem uma linha de comando falando para você fazer isso. Mas se eu falasse boa noite, tinha uma linha de comando. O que significa isso? Você não usa quase nada do seu cérebro. Você não sabe muita coisa ao seu respeito. E quando eu falei, faça uma excepcional noite, você pensou assim, e agora, o que eu faço? Eu falei, faça uma excepcional noite. O que você responde agora? Cada um respondeu o que quer, né? Vou te dar uma dica. Chega numa atendente de fast food e fala isso para ela. Faça um excepcional dia, ela vai ficar em pânico, ela nunca ouviu isso. Nós estamos doutrinados com coisas que nós já ouvimos e não conseguimos sair disso. Então presta bem atenção, vou fazer uma viagem. Eu vou falar sobre a sua identidade, eu sei que é a coisa mais piegas do mundo, que todo mundo acha que sabe. E eu vou te mostrar um problema sério que você não sabe. Aí você pensa assim, você nem me conhece, como você vai falar que eu não sei? Eu conheço Deus e conheço quem é a imagem e semelhança dele. Aí você vai ver se eu estou certo ou errado. Eu vou te dar uma dica, número 1, sobre identidade. Primeira coisa, você tem que parar de ouvir mentira sobre você, sobre Deus e sobre o que você veio fazer na terra. Existe uma coisa que é fundamental que você entenda. Então vamos para a primeira. Há 100 anos atrás, os homens da ciência, que eu não ignoro, eu acho eles muito bacanas, os homens da ciência disseram que a Terra tinha 100 mil anos. E aí, depois de alguns anos, eles chegaram em outra conclusão, que a Terra não tinha 100 mil, ela tinha 200, 300, 400, 1 milhão. Eu não sei se você sabe, quanto mais tempo vai passando, era para ficar mais velho 1 ano, 2 anos, 5 anos, agora estamos em bilhão. E aí não para. Alguém desconfia o porquê disso? Alguém desconfia ou não? É simples. Quando você não tem sua identidade, não sabe quem é o Criador e não sabe quem é a pessoa que te fez, eu preciso distanciar você cada vez mais de geração em geração para você nunca desconfiar. Porque se você desconfiar, você vai tocar o terror na terra. Primeira coisa, se você veio do nada, então para ninguém, você não consegue reivindicar para ninguém, por nada. Você não veio do nada, só veio de uma explosão. Então você vai viver explodindo aí por aí. Agora está um segredo. Eu estou falando de idade da Terra. Ela não para de crescer. Era para crescer devagar, ela cresce de forma exponencial para manter distância. Segunda coisa. Falaram que você é primo do macaco. Se você falar que é do macaco, você não estudou direito. É ancestral primo do macaco. Por que fizeram isso? Polegar opositor. Esse polegar opositor é chamado de movimento de pinça. Então, tem um movimento lindo, darwinista, sobre isso. Aí alguém fala, você vai falar mal de Darwin? Não, vou te falar só o que é a verdade de fato. Se a gente tivesse vindo dos macacos, tem uma falha no cérebro, uma coisa que hoje existe no cérebro que invalida a gente vir de macaco. Pablo, que guerra é essa que você vai entrar? Vai ouvindo. Existe uma coisa no cérebro que é cientificamente comprovada que chama lalação. O que é lalação? Alguém aqui presente sabe o que significa isso? Eu, se eu fosse, anotaria alguma coisa que eu estou falando aí. Lalação significa uma janela cerebral em que, se você não aprender a falar até os 7 anos de idade, seu cérebro trava e não fala nunca mais. Macaco nunca falou, e se a gente veio de alguém que nunca falou, como que o primeiro ser humano falou? Primeira coisa, você tem que entender isso. Segundo, ao invés de crescer de forma natural a idade da Terra, ela cresce de forma exponencial para cada vez mais você ficar mais distante da idade da Terra, para você nunca entender que é um Criador. 1920, Frankfurt, tem uma escola maluca chamada marxismo. A escola de Frankfurt juntou vários multimilionários muito bem intencionados em desconfigurar a glória de Deus. A glória de Deus é representada através do belo. O que significa isso? Dos meus 10 livros que eu já publiquei, eu falo sobre a destruição do marxismo cultural, e é uma bandeira minha, pessoal, enquanto eu estiver vivo, fazer todo mundo na Terra descobrir sobre isso. O que eles começaram a ensinar? Tudo aquilo que representava a glória de Deus, eles pegaram e desconfiguraram. Então, por exemplo, o belo na arte, você vai lá nas catedrais na Europa, você vai ver sempre belo representado. Eles descobriram que para desconfigurar o belo no cérebro humano é só fazer o abstrato. Então, hoje, as obras de arte mais poderosas da Terra são só abstratas. E aí, desde 1920, estão mudando isso. Segunda coisa, para a gente destruir a representação da glória de Deus, eu preciso afetar o homem. O marxismo cultural tentou fazer o quê? Ele tentou, de todas as formas, acabar com a família. Nunca teve como acabar com a família em nenhuma geração. Por quê? Porque tinha um patriarca que dava a vida pela família, assim como o Cristo ensinou. E aí, o que eles fizeram?
Teve um cara que fez a atualização do Marx. O Marx, eu não sei se você o conhece, ele é um cara tão inexpressivo que nem o próprio livro que ele publicou, ele escreveu e nem leu. Quem, na verdade, fez isso foi Engels. Ele nunca teve contato com o proletariado e fica falando disso como se fosse a maior bandeira da vida dele, e ainda era um gigolô ainda por cima, nunca foi um bom pai, nunca foi bom nada, ainda se rebelou contra o próprio pai, quebrando um princípio que chama honrar pai e mãe. E foi criado debaixo do princípio judaico. Para você estar falando de Marx, porque não funcionou a teoria dele, mas matou 200 milhões de pessoas. Chegou um cara poderoso chamado Antônio Gramsci. Esse aí, cara, ele transformou o marxismo em marxismo cultural e falou, não tem como ganhar essa guerra, não tem como destruir a família de forma abrupta, porque os pais de família vão matar por eles. E aí o que aconteceu? A maior revolução da história. De 1920 para cá, a sede do marxismo cultural é dentro da sua casa. E aí seus filhos estão em rebelião contra vocês, vocês estão contra Deus e vocês estão contra uns aos outros. Seu próprio cônjuge é seu inimigo hoje. Isso foi ensinado para você perder essa configuração de família. Paulo, por que você está falando isso? Para te mostrar o que significa identidade. Alguém que sabe atacar a identidade, destruir sua identidade, começando na sua família, antes de você. Alguns de vocês têm experiências terríveis do que é família, do que é casamento, do que é ser filho e ser pai, inclusive. E aí o que aconteceu? Essa geração é a mais destruída da história. Alguém pergunta para mim, Pablo, você é criacionista ou evolucionista? Nenhum dos dois. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Pablo, você é empresário? Não, eu sou imagem e semelhança do Criador. Pablo, você é escritor? Você é investidor? Não, isso é função. Valadão é cantor? Não, isso é uma função. A hora que ele quiser parar, ele para. Mas ele é adorador, então eu sugiro que você nunca pare de adorar. De cantar, talvez você pode parar. Mas o Valadão é pastor? Não, pastor é uma função. Identidade não tem nada a ver com função. As pessoas confundem função com identidade, com missão, com propósito, tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu fosse você, anotaria essa aí, talvez você nunca ouviu na sua vida. Diferença de chamado e propósito. Chamado vem de Deus, para em você. Propósito vem dele, bate em você e reflete nele, é um V. Por que você está falando tudo isso? Porque eu nem comecei, mas eu quero te alertar a todas as coisas antes. A parada é mais simples que você imagina. Existe um movimento, esse movimento entendeu que se o homem tiver o governo da terra, ninguém controla ele. Isso começou e Deus deu um alerta em Gênesis 11:6, lá na Torre de Babel. Tem uma das coisas mais preciosas que o Deus vivo entrega. Para mim, a Bíblia tem mais de 30 mil versículos. O versículo top 10 da Bíblia, para mim, está entre os 10 mais poderosos, chama-se Gênesis 11:6, onde Deus solta um diamante negro, do tamanho de um boi, saindo da boca dele. E fala que Deus desceu na terra para ver o que os filhos dos homens faziam, e ele fala, eles estão em unidade e linguagem. Como eles estão em unidade e linguagem, nada vai ser limitado. A partir de agora, eles podem fazer o que eles quiserem. E Deus foi lá e colocou uma confusão para eles não perceberem o que eles estavam fazendo. Presta atenção, eu acabei de falar. Você é um ser que foi criado em mais semelhança do Criador e não tem limite. Não existe limite para você que é homem. Só que aqui está o segredo. Você não pode descobrir quem você é. Eu vou contar um segredo sobre vocês que estão aqui. A maioria de vocês não prosperam financeiramente, porque é bom para essa geração que vocês não prosperem, senão vocês vão governar. Existem 2% dos homens na Terra que governam a Terra e 98%, que são 98% dos que estão aqui, não governam. Por que não governam? Não é porque os 2% são maus, é porque você não se enxerga. Algumas pessoas não gostam de mim, eu adoro saber disso. Porque elas não gostam de mim e sempre dizem assim, Joel, esse cara se acha. Eu não me acho, eu tenho certeza que eu sou. Quem se acha é você, que vive perdido por aí e não sabe a sua própria identidade. Se você não estiver irritando ninguém nessa geração, se você não estiver atraindo energia de outras pessoas para o seu lado, você não está fazendo o que você foi chamado para fazer na Terra. Primeira coisa que eu tenho para te falar é o seguinte, você pode sim ser chamado filho do macaco, isso é uma escolha sua. Na 5ª série eu falei para um professor, não aceito ser chamado disso, mas eu aceito o senhor falar que você veio do macaco, isso é um problema só seu e da sua família. E eu nunca vou esquecer, ele falou assim para mim, você é um crentinho, tem algum crentinho aqui na sala? Ninguém levantou a mão. Aí ele falou, você só é um crentinho que fica falando coisa de igreja. Eu falei assim, não, isso aí precisa ter fé demais para falar que você veio do macaco. Eu não quero que você mude, você não entendeu, eu só sou livre. Pensa eu na 5ª série fazendo isso. Eu vim de Adão e Eva, ele falou assim, mas como que você acredita numa besteira dessa? Eu falei, pelo menos Adão e Eva é gente, o macaco não é, mas você quer acreditar, fica à vontade, eu não vou combater o que você quer acreditar. Ele me perseguiu a vida inteira. E aí, depois que eu comecei a estudar, eu percebi que tem mais um animal, Kaiser. Esse animal também tem um polegar opositor, chama koala. E eu descobri que então tem 3 tipos de pessoas na Terra. As que foram feitas do macaco, as que são filhos do koala e as que são
imagem e semelhança do Criador. Então você vai escolher. Se você é uma pessoa que só veio fazer graça na terra e sua vida é uma piada, você é filho do macaco. Mas se você é um preguiçoso, que não levanta, sempre está no caixão e fica descontando a sua vida na cama, você pode escolher, seu pai é o koala. Mas se você governa na terra, você tem posse daquilo, você é imagem e semelhança dele, você exerce governo, você é imagem e semelhança dele, você é filho dele. Ok? O que é o negócio? Qual é a verdade? Se eu fosse, eu anotaria isso, que vai ser inesquecível. A verdade é aquilo que eu escolho acreditar. Existe uma coisa chamada verdade absoluta que a ciência não contempla isso. O que a ciência odeia? Ele odeia falar que existe uma verdade absoluta para relativizar tudo. Existe uma verdade absoluta, quem não erra. E aí você vai notar um código que é precioso. A verdade não precisa de defesa. Deus não colocou vocês como advogados, colocaram vocês como embaixadores. Ele não precisa que vocês defendam eles. Quando eu falo eles, é a trindade inteira. Deus não precisa de sua defesa. Jesus não se defendeu nenhuma vez. Ele era a verdade absoluta e se eu fosse você, eu pegaria esse código. Se eu fosse você, eu não defenderia nem seu pastor, nem ninguém. Sabe por quê? Porque se ele é homem e mulher de Deus, eles já estão debaixo da verdade absoluta e é problema deles. As maiores atrocidades que aconteceram na terra foram pessoas legítimas, bem intencionadas, tentando defender alguma coisa que ninguém chamou eles para defender. Deus não chamou você para defender ele, Deus chamou você para exercer governo na terra. E a maioria das pessoas perdem tempo fazendo o quê? Defendendo o evangelho. Hoje eu estava assistindo um vídeo de um pastor que eu tenho respeito e não vou perder nunca o respeito, nem se ele pecar. Mas eu vi ele arrumando intriga com outro pastor. Eu falo, para que gastar energia com isso? Não faz sentido você gastar energia combatendo o outro, sendo que era para você usar o que tem em você para frutificar. E aí o que é a parada? A gente quer tomar partido o tempo inteiro. Um grande pastor que eu admirava profundamente, caiu num pecado, a igreja excluiu ele, é um dos maiores pastores do planeta Terra. Quando ele caiu, eu vi todo mundo correr de perto dele, eu peguei o telefone e falei, agora eu descobri que você é pior do que a gente imaginava. E eu quero falar que agora, eu quero servir você com os meus bens, com a minha atenção, o que você precisar eu estou com você. Eu acho que Cristo faria sim, mas o religioso não. O religioso que é fiel do macaco ou do koala, o que ele faz? Ele faz as pessoas se afastarem de Deus. Eu estou te falando tudo isso porque nem cheguei no tema identidade. Uma vez eu estava num seminário de finanças, Joel, e um cara subiu lá e falou assim, para ficar multimilionário precisa de 10 anos. E aí eu olhei e falei, faz sentido, eu consegui bater isso